ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, olha só, eu tenho um vídeo lindo, lindo, lindo aqui para mostrar para nossa querida Irmandade e abordar em cima deste vídeo. A gente tem observado ao longo do tempo aí, dos anos passando, né, irmãos? Muita gente, irmãos, que a gente vê aí, que às vezes até vira ateu, né? Não vira ateu de a virar, mas às vezes perde a confiança em que Deus existe. E é um erro muito grave. As pessoas não sabem, irmãos, em que Deus está em tudo. Deus está no ar, está no fôlego de vida, Deus está no livramento, né? Hoje eu estava indo para um determinado lugar, estava já na mente, já no carro, pensando naquele determinado lugar, o qual, irmãos, eu quando vi, eu desviei a rota, estava indo para outro local que não tinha nada a ver com o que eu iria fazer ali. Eu na hora estava atrasado, quis ficar um pouco ali nervoso, né? Porque estava atrasado o trânsito, mas uma voz veio dentro de mim e falou: e se é um livramento que eu quero fazer contigo neste trajeto? E se alguma coisa iria acontecer com você? E às vezes, irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente acha que está tudo errado, mas Deus sabe o que está à frente. E eu tenho um vídeo maravilhoso, um vídeo lindo de um garoto em que ele prova para o seu amiguinho de escola que Deus existe. Por quê? O amiguinho de escola, irmãos, ele é uma criança que sofreu bastante, sofre, né? Até esse determinado dia, nas mãos de quem? Não do vizinho, não de pessoas de fora, mas dos próprios pais, irmãos. Os pais ali bebendo, pai e a mãe, colocando a criança, às vezes, na maioria das vezes, para fora de casa. E a criança sofre e a criança tem dentro de si em que Deus não existe. Por quê? Deus não existe porque eu passo isso tudo, eu sofro. Se Deus existisse, não deixava eu sofrer isso. Irmãos, e temos aí diversas famílias, diversos, vamos dizer, garotas, em que já passou muita coisa quando era pequeno, dentro da família. E chegou até a acreditar, e até hoje, já depois de adulto, né? Tem aquilo em mente: Deus não existe. Por isso que a gente tem aí uns ateus, não uns ateus convictos, mas uns ateus aí que já passou o pão que o diabo amassou, né? E para ele, Deus tinha que livrar ele, Deus tinha que poupar ele, colocar ele numa redoma. Mal sabe ele em que o povo tem muitas pessoas pior do que eles. E a gente eu já vou puxar este assunto no modo da pessoa também, irmãos, ser ateu, ou então ser um ateu não convicto, mas sim um ateu em que reclama que Deus não existe, pelo fato de acontecer algo na sua vida. A pessoa casa-se, ali contrai o matrimônio, logicamente, se casa, contrai o matrimônio, de repente sua esposa fica gestante. E essa foi uma pergunta recentemente. E de repente nasce uma criança com problemas, né? Uma criança, vamos dizer, especial, né? E a pessoa, irmãos, automaticamente joga a culpa em Deus. Deus foi injusto comigo. Deus permitiu que essa criança nascesse especial. O qual essa pessoa, ela sabendo, mas não quer saber, né? Em que aquela criança que nasceu daquela forma foi o juntamento dos cromossomos, né, do casal, a parte ali bem patológica, né? Não que Deus está, eu vou dar uma criança perfeita para um, eu vou dar uma criança perfeita para outro. Deus fez o homem e a mulher perfeito.
Agora, se vem acontecer algo de uma criança nascer especial, de uma criança aí, vamos dizer, cadeira de rodas, né? Com algum problema físico, isso daí, irmãos, não é porque Deus permitiu que ele nasceu daquele jeito. É a própria junção de carne ali, né? Uma pessoa casa com a outra, porque assim, eu, no meu modo de pensar, deveria fazer exame patológico, deveria fazer exames aí para ver se é compatível um sangue com o outro, para que a criança não nasça com problema. Mas hoje em dia ninguém faz isso. Gostou da pessoa, passou a amar, marcou o casamento e ali, né, já sabe, vão ter relações e ali acontece esse tipo de coisa. Eu creio que eu não estou enganado sobre o modo de pensar a este respeito. E o que dá hoje que a gente vê. Irmão Paulo, por que você está falando isso? Porque hoje em dia a gente vê pessoas que saem da congregação com essa desculpa, irmãos. Até às vezes joga desculpa nisso porque saiu da congregação, porque Deus não falava na congregação, né? Mas vamos colocar aí, tá bom, Deus não fala na congregação. Vamos, né, supor. Deus fala onde? No coração da pessoa. Ah, tá bom. Deus não fala em religião nenhuma. Fala no coração da pessoa. Então tá bom. E por que Deus, então, no modo dessa pessoa que acaba até falando que Deus não existe na congregação e que Deus permitiu que aconteceu isso? Então quer dizer que fora da igreja ou dentro da igreja, Deus então só permitiu de nascer desse jeito que estava dentro da congregação? Ou se estava em outra igreja? Deus é Deus fora da igreja e dentro da igreja. Então, a culpa foi a parte da pessoa, né? A genética da pessoa. Há problemas que acontecem aí de nascer, né, uma pessoa com sexo masculino e com hormônio feminino, ou com hormônio feminino, sexo masculino, né? Mais ou menos assim, né, irmãos? Vamos colocar esta criança encantou o mundo, viu, irmãos? Olha só, ela explicando Deus. Que coisa mais linda. Para os seus amiguinhos de escola. E os amiguinhos de escola aí passando perrengue com seus pais. Olha só que coisa linda, irmãos. Essa obra é linda, né? Vamos ouvir e ver. Deixo vocês aí para vocês comentar no final do vídeo o que vocês acharam. De antemão, peço a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, aqueles que não são inscritos, se inscreva e dê aquele lindo joinha para que o vídeo deslanche aí, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Vou acompanhar vocês. Fiquem com Deus. Tem muita gente que vem na igreja, adora Deus, levanta a mão, mas não sente nada, sabe? Só vai levando, entendeu? E uma hora eu cheguei a acreditar nisso, que Deus ele não existia, mas Deus existe sim. E esse testemunho que eu vou falar prova que ele existe. Eu tava voltando de van junto com o meu amigo e uma outra amiga minha. Eles eram irmãos. E eles estavam meio tristes. Aí eles vieram falar comigo e eles falaram: João, eu tô muito triste por causa que meu pai e minha mãe, eles fumam, eles bebem e o meu pai, ele tá com um problema no pulmão. Naquela hora eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir falar certo com eles, que eu não seria a pessoa certa para falar. E aí eu falei: nossa, cara, que situação, e tentei mudar de assunto. Mas aí Deus falou para mim: ó, o que ele vai falar para você é muito importante e isso vai te ajudar a lembrar que eu sou o seu Deus. Então ele falou: eu queria saber se, você pode fazer uma oração por mim, porque você disse que é evangélico, né? Naquele momento eu falei: eu sei uma coisa que pode resolver isso, pode tirar essa tristeza e pode curar o seu pai. E aí ele falou: o que é isso? Eu falei: você quer aceitar Jesus? Naquela hora os dois viraram para mim e falaram: como é isso? Eu não entendo muito bem. Depois de explicar que
o quanto Deus ama eles e não importa o que eles façam, o amor de Deus sempre vai ser infinito por todos nós. Eles falaram: eu quero isso para minha vida. Eu orei por eles e no outro dia eu cheguei na van, falei com eles e ele falou: João, meu pai foi curado. Naquela hora ele falou pra mim, eu falei do amor de Jesus pro meu pai. Ele começou a chorar e ele viu que ele não queria mais isso. E agora meu pai não fuma mais, minha mãe não fuma mais, eles não bebem. Depois disso, eu nunca mais cheguei a pensar se Deus existe, por causa que agora eu tenho a certeza que Ele existe, que Ele pode curar, que Ele pode mover